Continuando falando sobre essa prática do dia a dia do Cruzeiro, Joaquim, no Cruzeiro Cast você conseguiu explicar bem as contratações do Arrua e do Sinisterra, mas ficou faltando assim, a contratação do Cauã. Eu queria saber como é que foi essa contratação, como é que foi chegar ao Atlético Paranaense e tirar esse jogador, enfim, o que vocês viram nele, o que vocês esperam dele para as próximas temporadas. Muito bem. O Cauã, portanto, é um atleta, é muito interessante nós refletirmos até naquilo que não é só na contratação, é na evolução do Cauã, porque deixe-me dizer, ele acaba por ser um exemplo para muitos jovens que andam aí, alguns deles até desmotivados, porque jogam pouco, porque não são aposta. O Cauã começa por ser identificado, foi um dos atletas, dos jovens atletas, em função do projeto que temos no Cruzeiro de apostar em jovens atletas, ainda no Palmeiras, mas a jogar muito pouco no Palmeiras. Aliás, basta ir aos registros, às plataformas, há vídeos disponíveis, mas muitas vezes ele nem sequer titular era. Ele vai para o Atlético Paranaense, e realmente isto é interessante a gente refletir sobre isso, e também não era um jogador titular no sub-20 do Atlético Paranaense. Era um jogador que ia entrando, às vezes jogava como titular. Agora, já na altura identificávamos ali algumas características interessantes de que o atleta tem potencial. Agora, vale a pena também estarmos aqui a dizer, olha, foi logo ali que a gente viu. Não. Quando ele transita para a equipa principal do Atlético Paranaense, e foi um processo muito rápido, porque o futebol é mesmo isto, às vezes em poucos meses um atleta consegue estar ali um bocadinho pouco expressivo naquilo que é o seu talento e de um momento para o outro, em função de vários fatores, consegue estar, como se costuma dizer, na montra. E logo nesses primeiros jogos na equipa principal do Atlético Paranaense, nós ficamos, bem, espera aí, o Cauã está a ter uma evolução fantástica e está a jogar, vamos dizer assim, quase como um homem de 25 anos numa equipa principal do Atlético Paranaense. Juntamente com isso, e eu já tive a oportunidade de dizer, e é isso que também me motiva ainda mais a trabalhar neste clube, o Mister está sempre muito atento a estes atletas jovens de potencial elevado, umas vezes porque falamos com ele, outras vezes ele vem ter connosco e pergunta pelos atletas. E aqui, ainda que ele estivesse identificado no nosso departamento, o Mister veio, porque está atento, perguntar, então vocês têm acompanhado, já viram este jovem? E criamos uma sintonia de opinião em relação àquilo que era, principalmente, lateral direito não é uma posição fácil de encontrar boas soluções no mercado, e chegamos a uma sintonia de que foi um atleta que rapidamente entrou na nossa equipa sombra, ainda que, como já expliquei, a equipa sombra tem vários níveis de vários contextos. É um atleta que estava identificado. Depois entramos aqui numa parte que eu não vou alongar muito, porque isso até diz respeito à diretoria que tem que se pronunciar, mas de uma forma geral dizer-vos que nós, até em função das lesões que tivemos nessa posição, não esperamos mais e fomos na direção de contratar o atleta. O clube entrou em contacto com o Atlético Paranaense e isso é algo que aqui no Cruzeiro me agrada bastante, que me identifico bastante, não só com aquilo que é a história do clube, mas também os valores da nossa diretoria, que é não fazer nada de uma forma camuflada ou com algum tipo de jogo sujo. Portanto, contactamos o Atlético Paranaense, mas depois as conversações não se desenrolaram e acabamos por contratá-lo por uma via que acontece aqui mais especificamente no Brasil, que é o tal pagamento das multas, mas que é uma via legal, portanto não tem nada de ilegal, inclusive. O Cruzeiro já, assim como neste caso teve numa posição, noutros casos, como vocês sabem, já teve noutra posição. E portanto, quando eu digo que é um caso interessante de refletirmos, é que não é tão normal um atleta não jogar em dois clubes, ou jogar pouco, vamos dizer assim, nem sequer ser aquele titular, quer no Palmeiras, quer no início deste ano no Atlético Paranaense, e de um momento para o outro ele atinge este nível. Vocês viram como é que num jogo com a pressão de entrar num ritmo de jogo elevado, num Maracanã cheio, frente ao Flamengo, vocês viram a estaleca que ele mostrou de já estar preparado para este contexto. E isso vai ao encontro de muitas vezes não se dar tanta importância a isso, de toda a informação, porque nós temos que avaliar o Atlético na vertente técnico-tática, mas depois também temos que ir à procura de informação nos bastidores, falar com antigos treinadores, com antigos colegas, para perceber, digamos, esta parte que também já tive a oportunidade de dizer precisamente nesse podcast, do caráter e da personalidade
que muitas vezes é decisiva para a afirmação do atleta. Portanto, fica aqui um exemplo para vários atletas que às vezes andam desmotivados por jogar pouco num escalão tão alto como o sub-17, que o percurso não está perdido. Se eles acreditarem como o Cauã acreditou, e vocês um dia falam com ele e percebem que o Cauã, apesar da idade que tem, de ainda ter idade para jogar, até no próximo ano ainda tem idade para jogar no sub-20, vocês percebem que há ali uma construção mental muito forte, sustentada, acredito eu, também na família, que me pareceu muito equilibrada, e é um caso de sucesso e uma referência para esses atletas.